A trajetória de José. A história de José do Egito começa com uma atmosfera de amor e tragédia, envolvendo uma família marcada por sentimentos profundos de afeto, inveja e traição. Jacó, um homem cuja vida foi marcada por perdas e lutas, amava José mais do que qualquer um de seus outros filhos. Esse amor não passou despercebido e gerou um clima de tensão constante entre os irmãos. José, com sua túnica de várias cores, representava não apenas o privilégio de ser o filho preferido, mas também um futuro incerto para aqueles que se sentiam deslocados. José, ainda jovem, tinha sonhos que, ao serem compartilhados com seus irmãos, os deixaram ainda mais irritados. Ele falava com inocência sobre seu feixe de trigo, que ficava de pé enquanto os feixes dos outros se inclinavam diante dele. Era como se o destino já o tivesse marcado para liderar. Os irmãos, consumidos pelo ódio, não conseguiam suportar essa ideia. Mas quando José relatou o segundo sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, o abismo entre ele e seus irmãos se aprofundou. Eles não podiam imaginar que esse jovem, que parecia tão vulnerável, um dia se tornaria o grande líder que seus sonhos anunciavam. Quando Jacó enviou José para verificar os irmãos no campo, o que parecia ser um simples pedido de um pai se transformou em uma virada trágica. Ao avistarem José, os irmãos sentiram uma ira indescritível. Eles o odiavam tanto que a ideia de matá-lo não parecia absurda. Mas, graças a seu irmão Rúben, o plano de assassinato foi desfeito, e José foi lançado em um poço seco e foi abandonado ali, sem entender o que estava acontecendo. A traição era iminente e a dor da rejeição, já latente, atingiu José com uma intensidade cruel. Quando os mercadores ismaelitas chegaram, os irmãos viram ali a oportunidade de se livrar de José para sempre. Em vez de matá-lo, o venderam como escravo, sem remorso, sem hesitação. O preço de sua liberdade era o preço da traição de sua própria carne e sangue. Para enganar Jacó, os irmãos mancharam a túnica de José com o sangue de um animal selvagem, criando uma mentira que partiria o coração de seu pai. José, agora em terras estrangeiras, foi levado para o Egito, longe de sua casa, de sua família e de tudo que conhecia. Mas mesmo nesse cenário de desespero e humilhação, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O jovem José, que parecia estar perdido em um mundo sem esperança, logo começaria uma jornada que mudaria não só sua vida, mas também o destino de uma nação inteira. Cada passo de José, marcado por sofrimento, rejeição e solidão, estava sendo guiado por uma mão invisível que, ao longo de sua jornada, o levaria de um escravo sem nome a um governante poderoso, cumprindo os sonhos de um homem destinado a salvar muitos. Chegando ao Egito como escravo, José foi comprado por Potifar, um oficial egípcio e capitão da guarda do faraó. Apesar de estar separado de sua família e de tudo o que lhe era familiar, José demonstrou uma integridade excepcional e grande inteligência na casa de Potifar. Seu trabalho exemplar conquistou a confiança de Potifar, que o promoveu a mordomo-chefe, encarregado de administrar todos os assuntos domésticos. Entretanto, a ascensão de José na casa de Potifar despertou inveja entre os outros servos, culminando em uma situação desafiadora quando a esposa de Potifar fez avanços impróprios em relação a ele. Apesar das insistentes tentativas dela de seduzi-lo, José permaneceu fiel aos seus valores éticos e leal tanto a Potifar quanto a Deus. Rejeitando suas investidas, José se recusou a ceder, fugindo dela em uma ocasião e deixando para trás suas roupas. Sentindo-se rejeitada, a esposa de Potifar reagiu de forma violenta, acusando falsamente José de tentar atacá-la. Quando Potifar ouviu as acusações, agiu rapidamente, sem investigar a verdade, lançou José na prisão. Foi um destino cruel e injusto para um homem que só havia demonstrado virtude e integridade. Na prisão,
José enfrentou um período de grandes provações e dificuldades. No entanto, mesmo na escuridão do confinamento, a providência divina de Deus brilhava sobre ele, preparando para o propósito maior que Deus tinha para sua vida. Cercado por criminosos e condenados, José manteve sua integridade moral e fé inabaláveis. Em vez de sucumbir ao desespero, demonstrou compaixão e empatia por seus companheiros de cela, eventualmente conquistando a confiança do carcereiro e sendo elevado a uma posição de destaque dentro da prisão. Foi nesse período de encarceramento que o dom especial de José começa a ser visto como algo divino. Enquanto José vivia no Egito como prisioneiro injusto, a mão de Deus estava com ele. Um dia, o copeiro e o padeiro do faraó, que também haviam sido aprisionados, tiveram sonhos misteriosos. Cada um deles teve uma visão durante a noite e, ao acordarem, estavam perplexos com o significado de seus sonhos. Quando José entrou em sua cela pela manhã, notou que ambos estavam preocupados. Eles lhe disseram: "Tivemos sonhos, e não há ninguém que possa interpretá-los." José, cheio de fé, respondeu: "Não são de Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos." O copeiro, aliviado por encontrar alguém disposto a ouvir, contou seu sonho primeiro. Ele disse: "Sonhei que vi uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ela brotou, suas flores se abriram, e seus cachos produziram uvas. Eu estava segurando o copo do faraó. Então peguei as uvas, espremi-as no copo e o entreguei ao faraó." José, olhando atentamente, disse: "Este é o significado do seu sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurá-lo ao seu cargo, e você voltará a servir-lhe o copo, como fazia antes. Quando isso acontecer, lembre-se de mim e fale em meu favor ao faraó, para que eu possa ser libertado desta prisão." O padeiro, vendo que a interpretação do copeiro havia sido positiva, também contou seu sonho. "Sonhei que tinha 3 cestos de pão sobre a minha cabeça. No cesto superior havia pães de todas as sortes para o faraó, mas os pássaros os comiam." José, com pesar, olhou para o padeiro e disse: "Este é o significado do seu sonho. Os 3 cestos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó ordenará que você seja enforcado, e os pássaros comerão sua carne." 3 dias depois, aconteceu exatamente como José havia interpretado. O copeiro foi restaurado ao seu cargo, e o padeiro foi executado. José pediu ao copeiro, antes de ser libertado: "Quando você estiver diante do faraó, lembre-se de mim e mostre bondade para comigo, pois fui injustamente preso." No entanto, o copeiro se esqueceu de José por 2 anos. O grande momento de José, no entanto, ainda estava por vir. Foi então que o faraó teve um sonho perturbador, um sonho que nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar. No sonho, ele via 7 vacas gordas e saudáveis pastando à margem do rio Nilo. Mas, de repente, 7 vacas magras e feias surgiram e devoraram as vacas gordas. O faraó acordou, mas adormeceu novamente. Agora, ele sonhou com 7 espigas de trigo saudáveis, que foram devoradas por 7 espigas murchas e secas. O faraó ficou aterrorizado e mandou chamar os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu oferecer uma interpretação. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu que havia interpretado seus sonhos na prisão, e como ele havia falado com precisão sobre o destino do padeiro e dele próprio. O faraó, desesperado, mandou trazer José imediatamente. Quando José se apresentou diante do faraó, ele não tentou se exaltar ou tirar proveito da situação. Em vez disso, com humildade, disse ao faraó: "Não sou eu que posso interpretar os sonhos, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." O faraó contou a José os 2 sonhos, e José, com a ajuda divina, explicou o significado. "Os 2 sonhos são um só,
Disse José: Deus mostrou ao faraó o que está prestes a acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias de grãos representam 7 anos de abundância no Egito, onde haverá fartura e prosperidade. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas secas representam 7 anos de fome severa, que virão após os anos de abundância. Durante esses 7 anos de fartura, o faraó deve escolher um homem sábio e prudente para administrar o armazenamento dos alimentos, a fim de que, nos 7 anos de fome, o Egito tenha alimento suficiente para sobreviver. O faraó, impressionado pela sabedoria e clareza de José, disse: Deus revelou isso a você, e não há ninguém mais sábio e preparado para essa tarefa do que você. E assim, José foi elevado ao posto de governador do Egito, o segundo mais poderoso homem do país, encarregado de administrar os estoques de grãos e garantir a sobrevivência do povo egípcio e dos povos vizinhos. José, fiel a Deus, usou sua posição para preparar o Egito para a grande fome que se aproximava. Ele supervisionou a coleta e armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, garantindo que houvesse o suficiente para sustentar o país durante os 7 anos de escassez. Essa interpretação do sonho do faraó não só revelou o dom de José, mas também cumpriu o plano divino, colocando José em uma posição estratégica para salvar muitas vidas, incluindo a de sua própria família. Ele viajou por todo o país, supervisionando os armazéns e organizando a distribuição, trabalhando sem descanso, com a visão de que seu trabalho seria a salvação não apenas de sua terra, mas também de sua família, de seus irmãos que o haviam traído. Enquanto isso, a fome começou a se espalhar por todas as regiões ao redor do Egito, incluindo Canaã. Jacó, o pai de José, ao perceber que havia grãos no Egito, enviou seus filhos, exceto Benjamim, em busca de comida. Sem saber que o governador que estava no controle de toda a distribuição de alimentos era seu filho José, os irmãos se apresentaram diante dele, prostrando-se, cumprindo assim o sonho de José quando ainda era jovem. Eles estavam diante do irmão que um dia viram como uma ameaça, aquele que haviam vendido como escravo anos antes. Antes de continuar a história, que tal se inscrever no canal Bíblia em Histórias e ativar o sininho? Assim, você não perde nenhuma das histórias incríveis que estamos preparando para você. Agora que você já inscreveu e ativou o sininho, voltamos à nossa história. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. O coração de José se encheu de emoção, mas também de conflito. Como ele deveria reagir àqueles que haviam lhe causado tanto sofrimento? Ele poderia agora se vingar, ou Deus o estava chamando para algo maior, algo que envolvia perdão e reconciliação. Decidido a testar seus irmãos, José os acusou de serem espiões e começou a sondar seus corações. Ele queria saber se ainda eram os mesmos homens que o haviam traído ou se a dor de suas ações havia os mudado. José pediu que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo, para provar que estavam dizendo a verdade. Ele, então, os colocou à prova de diversas maneiras, criando um cenário onde suas ações e escolhas revelariam a verdadeira natureza de seus corações. Quando os irmãos voltaram a Canaã, enfrentaram a dificuldade de comunicar a Jacó, o pai, o que havia acontecido. Ele relutou em permitir que Benjamim fosse levado ao Egito, temendo perder outro filho. Mas, diante da fome implacável, acabou cedendo. Quando Benjamim chegou diante de José, algo mudou. A princípio, José se manteve firme, mas ao ver seu irmão mais novo, a emoção tomou conta dele. Ele não pôde mais suportar ver seus irmãos em sofrimento e, finalmente, revelou sua identidade. Os irmãos ficaram paralisados, surpresos e tomados pelo medo, imaginando que José, agora com poder, tomaria vingança. Mas, ao contrário do que esperavam, José os acolheu com palavras de perdão. Não se preocupem. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Embora o mal que vocês planejaram fosse para o mal, Deus usou isso para o bem. José, agora com o coração cheio de compaixão e sabedoria, os abraçou e convidou-os a trazer toda a sua família ao Egito. Jacó, ao saber que José estava vivo,
ficou maravilhado e louvou a Deus. Ele e toda a sua casa desceram ao Egito, onde José os recebeu com grande alegria, oferecendo-lhes a melhor parte da terra. Antes de sua morte, Jacó abençoou seus filhos e netos, declarando promessas sobre cada tribo de Israel. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele finalmente buscasse vingança, mas José os assegurou mais uma vez: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. A vida de José no Egito seguiu com sabedoria e justiça, como governador do Egito, liderando o país com discernimento e amor. A história de José é uma narrativa de perdão e redenção. Ele mostrou que, mesmo no momento de maior traição e sofrimento, Deus tinha um propósito maior. Sua fé inabalável, sua perseverança e sua sabedoria o levaram a ser uma grande bênção para seu povo e para sua família. José não apenas foi um líder no Egito, mas também se tornou um exemplo de como Deus pode usar os momentos mais sombrios para cumprir seus maiores propósitos. Essa jornada de José nos ensina que, por mais difíceis que sejam as nossas lutas, elas não são o fim da história. A fidelidade a Deus, mesmo nas adversidades, pode nos conduzir a um futuro de bênçãos e redenção. Assim como José, cada um de nós pode experimentar o poder transformador da fé e do perdão, superando as traições e dificuldades e cumprindo os propósitos divinos em nossas vidas.